Podcasts Band News FM. Um oferecimento de Claro Empresas. Bora fazer juntos. Tem Negócio. Podcast com Carla Bigato. Bom, há quem reclame que nessa semana a gente só fala em carnaval, mas há quem espera ansiosamente chegar essa data para, faturar alto. Nesse episódio do Tem Negócio, a gente vai abordar o empreendedorismo sazonal, em que o faturamento fica concentrado em épocas específicas do ano, como, por exemplo, o carnaval. A gente vai ouvir histórias de quem decidiu apostar nesse nicho. E se você conhece alguém que está pensando em entrar nessa, tipo Páscoa, por exemplo, já compartilha esse conteúdo, porque a gente vai dividir experiência, vai falar de planejamento, de sucesso, mas também daquelas lições aprendidas na marra, sabe? Hoje, aqui no Tem Negócio, a gente vai conversar com Marina Paulucci, da Era Costura, que é uma grife de roupas de carnaval. Marina, seja bem-vinda. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Obrigada pelo convite. Também com o Guilherme Franco, da Veneninho Drink, uma cachaça, inclusive, vendida em esquema de consignação em blocos de carnaval. Só de São Paulo, não, né, Guilherme? Principalmente em São Paulo, mas a gente está em algumas cidades da região aqui e algumas outras capitais também. E a gente vai contar toda essa história para você, além do Bruno Spinardi. Não pode chamar ele de Bruno, tem que chamar de Sunga. Ele é o fundador do Sungolé. Bruno, obrigada por estar conosco, ainda que remotamente. Obrigado, eu que agradeço pelo convite aí. Espero que a gente possa ter um bom papo hoje. Com certeza. Hoje não tem como não ser bom esse papo, até porque esse grupo aqui, a gente estava conversando antes do início do episódio, se conhece, se ajuda, dá suporte um para os outros, porque carnaval é isso, né? Mais do que faturamento, mais do que dinheiro, é cultura. Bom, deixa eu começar perguntando para vocês as histórias. O que é que trouxe vocês até aqui, começando pela Marina? O que é que você fazia antes e por que é que você decidiu entrar nesse nicho do carnaval? Bom, antes de ter a Era Costura, eu trabalhava no mercado cenográfico de figurinos especiais. Trabalhei 12 anos com isso, fazendo figurinos, aqueles mascotes divertidos. Ai, que legal. Exato. Já tinha, então, uma certa relação. Tinha uma certa relação, né? Uhum. E eu saí desse mercado para dar aula de costura. Que legal. Né? Uhum. E foi uma necessidade que foi surgindo, porque eu fui dando treinamento para as pessoas que trabalhavam comigo. E eu vi que tinha um mercado ali, né? Eu saí de lá em 2018, né? Desse mercado. E em 2019 eu lancei a minha primeira coleção de carnaval, que foi assim, gente, eu costumo dizer um grande surto. Eu gosto muito do carnaval, sempre fui muito apaixonada e eu comecei a perceber que não tinha roupa, né? Em 2019 não existia o pensamento assim, roupas específicas para o carnaval, para você montar um look, para você fazer produções, não tinha. Você foi a partir de uma necessidade minha, uma necessidade própria. E das minhas amigas. Ah, ótimo. Entendeu? Porque aí ela chegava, Marina, faz essa peça pra mim. Eu falava, vou tentar. Ia lá e tentava. E acontecia, né? E dava certo. E em 2019 eu falei assim, e se eu fizer... e aí foi uma peça parecida com os shorts que eu lancei esse ano. Que é esse shortinho. Meu amor, já Exatamente. tenho ele aqui, ó. Isso aqui já vai ser usado, com certeza. Uma peça parecida com esses shortinhos e um top de paetê, né? E eu sempre gostei muito de brilho. Então, todo ano eu trago a temática do brilho junto. Eu lancei, né? Fiz as peças, assim, foi uma quantidade bem pequenininha, porque eu mesmo que costurava, e eu costuro até hoje também, eu costurei ali e anunciei no Instagram. E foi um grande surto. Que aí eu percebi que tinha demanda. As pessoas iam, e eu trabalhava em casa, num quarto na minha casa, com uma máquina de costura doméstica, né? E quando eu via que pessoas estranhas estavam indo até a minha casa para provar aquilo que eu estava fazendo, eu falei, gente, tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Bom,
a Marina percebeu que tinha o mercado. O Guilherme está por aqui com a Veneninho Drink, mercado da cachaça, mercado da bebida, tá aí desde os tempos mais primórdios, né? Ô Guilherme, me conta a sua experiência, de onde é que você veio e por que a cachaça? É isso, Carla. Eu sou o Guilherme, eu vim do sul de Minas, vim aqui para São Paulo para estudar, tive uma formação bem tradicional, fiz administração, fiz GV e, como muita gente, acabei indo para o mercado mais tradicional. Só que eu sempre trabalhei muito em projetos sociais, trabalhei com alfabetização de adultos, trabalhei com turismo de base comunitária e depois, entrando um pouco mais no meio corporativo e depois de ser demitido lá também, eu tirei um tempinho para entender que rumos da vida fariam sentido, né? E aí, nessa época, com uma necessidade minha, assim como a Marina, eu precisava economizar e eu gostava muito de samba, eu gostava muito de festa e amava o carnaval. E eu comecei a fazer a minha própria bebidinha para levar nos lugares. Meus amigos começaram a gostar bastante daquilo. E um dia saí para Paulista vender alguns sabores que eu estava testando e vi que aquilo deu certo. Eu comecei aí onde tinha gente na rua, onde tinha música tocando e foi funcionando. A gente foi testando vários tipos de produtos diferentes até chegar nesses sabores que estão aqui atrás e nesse formato de garrafinha aqui. Inclusive é muito adequado para o carnaval, né? Porque é plástico e a gente não pode usar vidro no carnaval para ninguém se machucar. Perfeito, então são garrafinhas de plástico, Veneninho, tem sabores diferentes e tem esse cordão incrível que você carrega com você, não precisa ficar ocupando a mão com isso, não precisa deixar no bolso, você deixa ele ali, dá o seu golinho e segue curtindo, seguindo o bloco. Cara, é muito prático. E assim, se você tiver comedimento, você tem ali a sua dose, você não vai exagerar, né? Exato, né? A diferença entre o remédio e o veneno tá na dose, né? Exatamente. Daqui a pouco eu vou mostrar mais aqui também que eu ganhei. Agora, Bruno quer dizer sunga. Sunga é o apelido do Bruno, ele é conhecido assim e já faz um tempo que você tá nessa estrada, né, Sunga, com Sungolé, que no caso é o quê? Conta para quem está acompanhando o Tem Negócio, apresenta o seu produto. O Sungolé é o geladinho mais conhecido do Carnaval de São Paulo, né? A gente está aí desde 2015, então faz aí 10 aninhos que já estamos nessa brincadeira de carnaval. E acho que tem muito parecido com a história de todo mundo que está aqui hoje, né? Essa paixão pelo carnaval, gostar de festa, gostar de estar na rua. E surgiu disso, na verdade era em 2015, né, quando a gente começou, era uma época que o Carnaval de São Paulo estava num momento de retomada e crescimento, mas ainda tinha muito espelho do Rio e a gente queria muito pro Rio. E daí a gente nasceu não como uma ideia de ser uma empresa, né, mas era só para pagar a passagem pro Rio de Janeiro. E aí fizemos um ano, fomos fazendo outro ano, a hora que a gente viu, a gente virou uma empresa maior aí. Eu quero chegar bem nessa hora De repente a gente viu que virou essa empresa maior. Como é que foi esse passo e como é que é o planejamento? O que mudou no seu planejamento, Sunga? Dos primeiros anos aí que você fazia só para pagar a passagem e aí de repente no ano que você falou, opa, consigo me manter aqui, consigo fechar o ano de repente e dar uma maneirada no trabalho ao longo dos outros meses. Como é que foi essa virada de chave? Sim. Olha, acho que a gente começou a perceber lá para o nosso terceiro ano, né, fazendo sacolé, fazendo sungolé, a gente começou a perceber que tinha um mercado, que a gente podia investir mais nisso, né. Eu sou arquiteto de formação, na época, não, quando a gente começou, eu só fazia em casa mesmo, dando nozinho em casa, eu e uma amiga, né, a gente fez juntos, lançamos juntos o sungolé, e aí a gente começou a perceber que tinha como crescer, mas que inicialmente o nosso grande gargalo ali era a produção. Porque as pessoas queriam vender, elas chegavam na gente e falavam, se você fizer, eu vendo. Mas a gente também tinha essa dificuldade de produção. E aí a gente foi atrás de conseguir escalar essa produção e tudo mais, se organizar, se estruturar mais, né? Então, desde essa parte de produção até a parte de uniforme, de criar uma linguagem para o nosso produto mais forte e conseguir saber como é que a gente conseguia colocar esse produto na mão de quem quisesse vender também, para fazer parte da nossa equipe. Hoje a gente tem uma produção bem mais industrializada, né? Ainda que pequena. Me conta como é que é essa produção.
Hoje em dia a nossa produção ela é feita, né, uma indústria bem conhecida, bem de nome aqui, e é lá no sul. Eles invasam, né, eles têm hoje em dia a nossa receita, a gente passa a receita para eles, ela é toda produzida lá, envasada lá, e é mandada diretamente para a gente aqui. A gente sempre se preocupa com ter um produto de qualidade, então, tipo, a gente tem laudos lá de validade, de sanitários e tudo mais. A gente tem também, que nesse ano que a gente teve essa questão com o metanol, né, foi uma preocupação para a gente também, acho que para o Gui também, a gente começou... até conversou sobre isso, né? Essa questão que apareceu no final do ano passado, então a gente fez questão também de fazer laudo para garantir que nosso produto tinha qualidade e tudo mais. Mas é isso, hoje em dia a gente está com quase 40 mil sungolés sendo vendido no ano, então é uma produção que não dá mais para ficar dando nozinho no saquinho, né? Precisa ser numa outra escala mesmo, num outro espaço. Cara, é demais, né? Assistir esse crescimento deve ser... Imagino que para as pessoas em volta deve ser emocionante também. Já que ele tocou no assunto do metanol, Guilherme, quero te perguntar. Você fez GV, você fez administração. Imagino que o seu planejamento para dar início a esse negócio tenha sido robusto. Quero saber como é que foi esse planejamento e se você está com algum tipo de projeção, talvez um pouco prejudicada por causa dessa história da crise do metanol. O que você acha? Vamos Sem falar dúvida. em números agora. O meu próprio nome não foi um nome que envelheceu muito bem, né? Com toda essa crise que houve. E foi uma preocupação que a gente estava começando a olhar para o B2B, para empresas que pudessem comprar o nosso produto. E quando deu a crise do metanol, a gente viu várias empresas, todos esses bares, restaurantes que estavam trabalhando com a gente, saindo. Então, isso fez a gente ter que pensar, putz, qual mercado que vai conseguir acolher a gente, né? Isso foi no segundo semestre do ano passado. E aí a gente entendeu que precisava mudar o rumo de tudo. Diferente do Sunga, a nossa produção ainda é super artesanal. Apesar de eu ter esses estudos, foi uma coisa muito orgânica. E Carnaval, que é um pico de produção, eu vou para o Ouro Fino, no sul de Minas, com toda a minha família ajudando lá, todo mundo dando nozinho hoje em dia, invasando dia após dia, assim, nessa correria do Carnaval. Então, foi um planejamento de emergência, assim, entender, putz, agora não vai dar mais para vender para os bares, a gente tem que voltar um pouco mais para a rua, então a gente pegou a equipe para voltar, para ver onde está acontecendo eventos que a gente pode estar junto, a gente olhou outros setores, tipo os hostels, que a gente entendeu que seria um brinde muito interessante para esse segmento também. Então, o turista que vem para São Paulo tem a oportunidade de ter sabores muito brasileiros aqui, né? Putz, a galera não conhece o jambu, que é uma flor amazônica que as comunidades usam lá como anestésico, além de na gastronomia, em diversos lugares. Então, a gente pivotou, de certa forma, o nosso segmento de consumidor, que estava muito focado em bar, quando não era carnaval, para estar olhando para turista. E assim a gente ainda está entendendo como vai funcionar nessa época, apesar de ter melhorado um pouquinho depois dessa crise do metanol. Me fala de volume agora de negócio, sua produção para esse carnaval. Sunga veio com, né? Números estratosféricos. Vamos falar do que você vai negociar, o que você vai comercializar nesse carnaval. Nesse carnaval, a gente está num volume bem menor, né, do que o Sunga. A gente depende muito da nossa produção de lá, então a gente falou, cara, o que a gente consegue fazer para zerar os estoques nesse momento, porque o nosso trabalho de revenda no carnaval depende muito mais de ter essas outras pessoas na rua revendendo também. A gente ainda está muito no boca a boca para depender disso acontecer. Então a gente produziu cerca de 2.000 garrafinhas de cada sabor, isso que dá em torno de umas 8.000 garrafinhas para serem vendidas nesse carnaval. Família grande, hein, Guilherme? Bastante coisa. Porque é uma produção e tanto, né? 8.000 é bastante coisa. É bastante coisa. Vou querer falar sobre essa estrutura aí de venda em consignação já, mas antes, já que a gente passou pela crise, você, Marina, falou sobre esse início em 2019. E a gente lembra o que aconteceu de 19 para 20 e de 20 até 22, que era a pandemia, que era o planeta inteiro confinado. E confinamento e carnaval
Vamos combinar que a gente lembra mais ou menos como foi, né? Me conta, você já teve uma crise logo de cara aí para superar, porque você escolheu partir para esse negócio, Exatamente. E gente, quando eu lembro disso, eu falo, cara, a gente dá nó num pingo d'água e faz umas coisas. Foi nesse momento da pandemia que eu percebi que eu conseguia criar produto com a temática carnaval e que funcionava. Porque fechou tudo, né? Eu parei de dar as aulas presenciais, que eu dava aula de costura presencial, e eu fiquei com aquele negócio do carnaval e do sentimento da comunidade que vive carnaval, de que não tem carnaval, cara. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai ter essa pitada de alegria, de cor, de brilho? E eu desenvolvi na pandemia um kit que chamava Saudade Carnaval. Olha! Que eu criava peças pra gente usar em casa, que ia desde pijama até bolsinha para ir no mercado, né, quando podia ir no mercado, com a temática carnaval. E eu fiz, assim, eu lembro até hoje que eu falei, gente, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu fiz a primeira edição, tive várias edições ao longo da pandemia, né, porque é isso que pagava minhas contas. A primeira edição eu fiz umas bolsinhas de paetê que vinha com umas máscaras junto, né? Uns acessórios que também lembrava carnaval, e eu fiz tipo 20 kits e esgotaram no dia. No dia? No dia. E eu fiquei, gente, que loucura que é essa? O que é isso, né? E disso eu fui fazendo ao longo da pandemia esses kits. Aí eu fiz pijama com a temática carnaval, eu fiz moletom. Tudo que eu podia inventar, que eu conseguisse trazer essa linguagem, eu fiz. E foi assim que eu passei a pandemia. E quando a gente voltou até o carnaval, que acho que foi 2023, o primeiro carnaval de rua, né, oficial, que foi que eu entendi a dimensão que tinha chegado no meu trabalho. Foi aí que eu entendi, né? Eu tinha finalmente conseguido ir para um espaço que não fosse na minha casa, que foi em 2023. E eu vi fila de gente para entrar e adquirir as peças da minha coleção. Eu falei, gente, que grande surto é esse? Né? Que loucura, aonde chegou o meu trabalho? Eu fiquei bem emocionada nesse momento. Me fala desse momento de sair de casa, da minha casa, e fui para esse espaço. Como é que foi essa decisão e como é que você achou esse espaço e entendeu que esse era o espaço correto? Você está nele ainda ou você já mudou? Não, eu já mudei. Mudei recentemente, mas mudei, né? E é muito louco, assim, porque eu costumo dizer que eu tinha uma tesoura e um sonho, né? E uma máquina de costura doméstica. Eu saí em 2023 porque eu vi uma oportunidade ali no centro, né? Conversando com uma amiga que também estava passando uma dificuldade, e ela tinha uma sala comercial para alugar no espaço dela. E a gente conversou, eu consegui fazer um acordo com ela e fui para essa sala, que é uma salinha, né? Uma salinha super pequena. Fiquei ali 3 anos trabalhando nesse lugar. Mas assim, nessa época é muito louco olhar para trás e observar o crescimento que a gente tem, né? Até me pega um pouquinho, assim, porque eu não tinha reserva, não tinha nada. Era realmente um sonho de uma mulher que vive da costura, né? E que empreende uma temática tão específica que é o carnaval, conseguir manter o negócio, né? E aí eu lembro que eu não tinha reserva, não tinha nada, e em 3 meses eu consegui fazer uma reserva pequenininha. Eu falei, cara, tá funcionando, entendeu? E ali eu já fiquei ali 3 anos, lançando produtos, atendendo clientes, e hoje em dia eu já mudei para um espaço maior, né? E tô indo, assim, e é sempre gente, que loucura, que bom que tá dando certo, né? Com muito planejamento, mas tá dando certo. Também quero saber um pouco mais sobre esse planejamento, mas deixa eu chamar o Sunga de volta aqui. Sunga, a gente conversava até antes, né, do começo aqui da gravação, dessa cultura do carnaval. A Marina falou agora sobre encontrar a oportunidade de locar essa sala, porque tinha uma amiga que também estava precisando. No fim das contas, acaba sendo uma grande rede, né? Porque o carnaval não é só para lucrar, não é só para fazer dinheiro nessa época. Tem toda a cultura, né, também da alegria, da festa que é de graça, que é para todo mundo, e também do senso de comunidade, né?
Eu acho que é isso que no Songolé a gente também tenta entender e tenta sempre fomentar, né? Eu acho que mais hoje a gente se coloca menos como uma marca de bebida e mais como marca de carnaval mesmo. Então a gente faz questão de sempre trazer conteúdo, sempre trazer coisas legais. Então é tutorial de fantasia, é dica, é agenda de carnaval, tudo que possa movimentar essa cena do carnaval, possa fomentar a cultura de carnaval, a gente tenta trazer para dentro, né? Então a gente está agora, por exemplo, com financiamento. Inclusive com muitas marcas, inclusive a Era Costura aí também, parceira nossa. Então, a gente sempre que pode, a gente vai criando um pouco mais essa cultura e trazendo também o empreendedorismo, né, dentro dessa cultura de carnaval. Então, a gente está sempre na rua, sempre se esbarrando, sempre se ajudando, como a gente disse. Acho que a gente que é empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, dentro desse universo do carnaval, acaba se encontrando muito e se ajudando muito. Uhum. Bom, queria saber de vocês, das opiniões sobre o que está acontecendo no Carnaval de São Paulo, porque estamos falando basicamente desse universo, né? Sim. Também de outros, mas de forma mais específica do Carnaval de São Paulo. Grandes blocos estão desfilando. Como é que vocês percebem, vocês que estão conectados intimamente com o Carnaval? Vocês estão gostando do que vocês estão vendo com relação à estrutura, a investimento público? Quem quer começar? Eu vivo muito a vida de um ambulante no Carnaval, né? E fora do Carnaval, converso muito com os pesados, aquele pessoal que está na rua empurrando. E no Carnaval é um desafio, é uma relação de amor e ódio, que é um cara que ajuda a sustentar o Carnaval ali e ao mesmo tempo às vezes fica na frente do bloco, às vezes dificulta essa movimentação. Então adoro os pesados dos meus amigos ali, mas assim, é um trabalho muito árduo, o jeito como é construído para essa galera que está na rua vendendo, que precisa ficar empurrando embaixo dessas chuvas, do sol quente do Carnaval, tudo que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, é muito truculento. Esse final de semana, eu estava num bloco, por exemplo, que acho que deu 6 horas, começou a dissipação do bloco, bateu 6 horas... e já entrou uma viatura e não foi 5 minutos da viatura ali, já teve um pouco de dispersão de gás de pimenta ali, e eu entendo que isso é a realidade de bloquinhos menores, assim. A gente como pequeno empresário, além do mais, estando ali, não tem condição de concorrer com uma grande empresa de bebida que super sustenta boa parte do Carnaval, grandes empresas nesse tipo, mas é uma dificuldade que eu venho observando, né, desses pequenos blocos de conseguirem fazer o Carnaval que eles estão acostumados a fazer. E ao mesmo tempo eu vejo do lado da população a galera indo mais para esse Carnaval raiz, né, da onde vem de origem, e olhando para todo mundo que está nessa vida de Carnaval, para além do feriado. Eu acho que o que falta, na verdade, é olhar, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Olhar para o Carnaval como um movimento cultural da cidade e não um movimento que ele acontece especificamente no mês de fevereiro, né? A impressão que dá é que o poder público, ele olha para o Carnaval como se fosse aquele evento pontual, né? E o investimento, ele é certeiro para quem tem mais visibilidade nesse momento. São grandes blocos, as grandes marcas, mas o Carnaval, ele acontece o ano inteiro, né? É o ano inteiro, pessoas, marcas pequenas, né? Artistas, muitos artistas que vivem do Carnaval, que trabalham e pensam o planejamento do Carnaval, assim que termina um, já está pensando no outro, né? Então, é uma cultura mesmo, é um movimento, né? Tem história, tem gente ali. Eu acho que falta olhar para isso, na verdade. Criar uma organização que esteja mais ligada a essa essência do Carnaval, né, Sungá? Eu acho que sim, eu acho que a gente, nesse momento, está um tanto frustrado, talvez, né, com o direcionamento que tem sido dado para o Carnaval, principalmente por parte de administração, né? Eu acho que está se focando, como a Marina disse, muito num Carnaval espetáculo, um Carnaval evento, e tem se perdido um pouco essa coisa do Carnaval enquanto cultura, enquanto base comunitária, enquanto movimento que surge da rua
A gente que fala aqui, acho que a gente fala muito desse carnaval de rua, né? Carnaval de blocos pequenos, de fanfarras, blocos de percussão, ou mesmo trios, mas que é muito vinculado à rua. Acho que tem diversos carnavais, né? A gente tem carnaval de avenida, tem mega blocos, eu acho que tudo isso tem que coexistir. Eu acho que a beleza do carnaval de São Paulo é exatamente essa pluralidade, né? Ter blocos, a gente tem bloco que toca tudo aqui, né? De Beatles, a funk, a samba, qualquer coisa que você quiser ouvir dentro de um bloco aqui em São Paulo, você consegue se você quiser. E eu acho que isso é uma beleza de conseguir, dentro desse carnaval, ter tanta coisa diferente. Mas o que a gente tem notado, principalmente pela parte da administração e de grandes empresas, é que o foco delas virou muito esses grandes eventos, esses mega blocos, que muitas vezes trazem atrações que não são nem atrações vinculadas ao carnaval daqui, à comunidade daqui, e isso acaba tendo um apoio muito maior, né, financeiro, de estrutura, de visibilidade, do que o próprio carnaval que já existe aqui, que é o que sustenta o carnaval de São Paulo. São esses pequenos blocos, são essas comunidades que estão ali o ano inteiro ensaiando, trabalhando, fazendo figurino, fazendo festa e tudo mais, e que acaba ficando num segundo plano nessa parte da organização do carnaval, muitas vezes. Eu acho que aí eu adiciono, porque o carnaval ele é construído, né, pelo pequeno, na verdade, né, por quem está ali todo dia, pensando, agitando as pequenas comunidades, que vai dando energia para chegar no volume que vai chegando. E eu acho que falta olhar ali pro pequeno, né? Para pessoa menorzinha ali, né? Puxa um tema interessante que é o seguinte: trabalha-se o ano inteiro, certo? Não é só nessa época do carnaval. Não. O ano todo. Não. Vocês estão pensando na produção. Eu, por exemplo, eu penso na minha produção de carnaval. A minha temática de carnaval, ela já sai quase que definida quando eu termino o carnaval. Eu já sei o que eu quero criar. Quando chega, tipo, em outubro, eu tenho que estar com tudo planejado. Porque senão eu perco tempo, né? Ainda mais assim, você pensar que o carnaval, do início do ano até o carnaval mesmo, a gente tem praticamente um mês. Se você não trabalha com planejamento antecipado, você perde muita coisa ali no meio, né? Então, eu penso o carnaval o ano inteiro, né? Eu tenho que estar com ele já estudando quantidade de peças, os materiais, os acabamentos, os aviamentos, tudo isso bem antes do lançamento, bem antes. Bom, o nosso Tem Negócio, ele é transmitido aqui da sala digital Band Google, onde a gente tem acesso às principais buscas na plataforma que indicam tendências. Vamos dar uma olhada aqui nas telas que a gente tem, essas telas separadas, que mostram justamente que as pessoas estão atrás, estão buscando. São muitas vezes termos genéricos, frases genéricas, mas que traduzem o anseio da pessoa que quer, por exemplo, como trabalhar no carnaval, o que vender no carnaval, como ganhar dinheiro no carnaval. E eu acho que esse como ganhar dinheiro no carnaval passa pelo que a Marina está trazendo, que é o planejamento. Já que a gente tem um GV aqui no nosso estúdio, eu vou pedir para você, Guilherme, dicas, por favor, de ferramentas para se fazer um planejamento como esse. Com quantos meses de antecedência? A Marina falou, em outubro tem que estar com tudo decidido e planejado. Você pode ajudar a gente com algumas ferramentas e também indicadores para quem está acompanhando? Claro, vamos lá. A nossa produção, ela tem 2 ciclos muito definidos. Um primeiro quando a gente está no carnaval de fato, e o outro quando a gente está no resto do ano, como que a gente vai garantir a nossa saúde financeira até o carnaval, né? Então, o que a gente precisa de mencionar aqui dentro, para além do estoque, é o quanto que a gente vai conseguir estar na rua vendendo. E o carnaval é uma época muito condensada e incerta sobre isso. Porque quando você fala de trabalhar na rua, se você está num bloco que de repente não vai ninguém, você não vende. Se começa a chover, você não vende. Se tem muito pesado junto com a gente vende bem menos. Então, a gente tem que conseguir construir uma agenda que contemple tudo isso e tem que conseguir ter gente suficiente para ter todas, para conseguir diversificar, até no sentido de blocos, onde as pessoas possam estar ali se divertindo no carnaval, mas também possam estar ganhando dinheiro, que é o que elas vão para lá fazer, além de se divertir, muitas vezes.
Então, o nosso dimensionamento da produção passa por isso. A gente vê quanto a gente vende por dia, e no nosso caso a gente tem que saber por pessoa, para entender qual que é o tamanho da produção que a gente precisa fazer, quanto a gente tem que ter de garrafinha, quanto a gente tem que ter de cordinha, de tampinha, todos esses diversos insumos que a gente usa. E aí vem o meu lado, que é muito mais planilheiro e fazer várias fórmulas para fazer isso acontecer, mas quando você acaba trabalhando no dia a dia por anos nisso, você acaba tendo um feeling melhor de como dimensionar, mas aí a gente consegue entender o tamanho da produção que a gente tem que ter para esse tipo de evento, essa dimensão de evento. Para quem está começando agora e ainda não tem esses dados para comparar, tipo, tal ano foi assim, outro ano foi assim, para fazer essa projeção, você tem alguma dica de onde é que a pessoa busca essa ferramenta ou essa planilha que eu imagino que você tenha desenvolvido a sua própria, né, com seus indicadores ali? Onde é que a pessoa que está começando agora pode buscar? Eu acho que uma forma ótima de buscar e sentir é realmente ir para a rua, você pensar num produto que faça sentido para você, né? Se você pensa em vender na rua, como é o caso do Sunga e o nosso, e entendendo um pouco a dinâmica, assim, ver a receptividade. Eu não sou uma pessoa que gosta, eu tenho muita vergonha de abordar as pessoas na rua, então, para mim, eu precisei fazer isso para ser funcional como produto. Ele está mostrando aqui um estandarte, né? Isso, um estandarte que a gente desenhou para levar cachaça de jambu, rua. Gabriela Mexerica, e aí tem o @veneninho.drinks, que é o perfil no Instagram, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que funciona pra gente. Eu acho que a validação do público é a melhor ferramenta que você tem. Não adianta você fazer várias planilhas com quanto você precisa dimensionar para começar um negócio. E se você quer começar, a melhor forma de fazer isso é testar. Inclusive, a questão da gente querer trabalhar com revendedores consignados vinha muito de pessoas que não tinham a condição de começar vendendo assim, né? E da gente precisar ter mais gente também, por ser uma marca pouco conhecida. Então, era uma forma segura das pessoas arriscarem, né? Então, a gente conseguiu entender um perfil de pessoa que queria empreender no carnaval, queria ganhar uma grana, mas que ao mesmo tempo não estava certa, não estava segura de que aquilo ia funcionar. Então, uma primeira tentativa consignada, o primeiro final de semana consignado, era o que a gente entendeu que ia ser seguro para essas pessoas fazerem, para uma forma de empreendimento que fosse legal para elas ali. Ô Sunga, a gente colocou aqui as perguntas, né? Como ganhar dinheiro no carnaval. A minha pergunta é, você já perdeu dinheiro? Divide com a gente essa experiência. Olha, até hoje acho que nunca perdemos dinheiro, não. É isso, né? A gente estava falando como começar, que ferramentas. Eu acho que pra gente, né? Eu não, diferente do Guilherme, não tenho uma grande formação nessa área, sou arquiteto. Mas pra gente, eu acho que a principal coisa, mano, começar começando e fazer pequeno. Eu acho que pra gente isso foi o que funcionou muito bem. E galgando aos poucos o nosso lugar também, o nosso crescimento. A gente sempre foi muito consciente desses crescimentos devagar, nada de grandes passos, mas a gente percebe que hoje a gente chegou nesse lugar e de forma saudável, sabe? Sem querer, tipo, não, agora a gente vai partir para uma coisa gigantesca do nada, sem ter esse conhecimento, sem ter essa validação de mercado que é tão importante. Então, acho que o principal para ganhar dinheiro no carnaval, mano, é botar a cara a tapa, ir pra rua, desenhar alguma coisa, ser simpático, principalmente. A gente sempre fala, mano, acho que o principal fator de vender alguma coisa no carnaval é você estar ali disponível para as pessoas também, sabe? Acho que Sungolé muitas vezes se vende mais pelo carisma do vendedor que está lá, que a gente tem muitos e o pessoal, o público adora nossos vendedores, assim, a gente sempre tem ótimos feedbacks dos nossos vendedores, porque acho que é isso, a gente fala, mano, a pessoa que está ali, ela não está ali a priori querendo comprar um produto, mas vai, troca uma ideia, conversa, e é muito legal a gente perceber que realmente essa comunidade vai se formando. Então, hoje, mais do que cliente nos blocos, a gente tem muitos amigos. Então, acho que é isso. E, assim, para quem quer começar também, acho que uma coisa que acho que até dá para perceber na nossa conversa aqui vai trocar ideia com quem já faz alguma coisa, sabe?
Conheci o Guilherme assim, um dia vi ele no blog, não, vamos trocar uma ideia, putz, o que você tá vendendo, o que você não tá? E isso é uma coisa que eu faço sempre questão de fazer. Quando vejo alguém vendendo outra bebida, outro geladinho e tal, acho que muita gente vê, não, concorrente e tal. Então, pra mim, mano, não tem um concorrente, ele tem um parceiro, o cara também tá tentando, fazendo o corre dele, então o que a gente puder dividir de experiência e pudesse complementar e pudesse ajudar, eu acho que é melhor, eu acho que a gente não tem que ser visto como concorrência, a gente tem que se aliar mesmo, assim, acho que isso é uma coisa que a gente tenta sempre incentivar, então a gente também deixa sempre a porta aberta, mano, quer trocar uma ideia com a gente? Estamos aí, a gente fala, a gente fez assim, fez assado, o que dá para ajudar? Quer vir fazer parte da nossa equipe? Bora lá também. Então, acho que é muito isso, mais do que grandes planilhas, como o Guilherme disse, eu acho que é colocar cara a tapa, ir pro bloco, ir conhecer as pessoas, entender esse mercado e conversando mesmo, entendeu? Entendendo o que rola para fazer. Me dá então o endereço aí, o caminho pelas redes para te encontrar, Sunga. O nosso @ é sungolé_drinks. Lá você vai ter vários conteúdos de carnaval, de fantasia. A gente coloca todas as marcas também, milhares de marcas que estão surgindo no carnaval, que é isso, acho que essa coisa de empreender no carnaval, também poder empreender junto, né? Então, outras marcas. A agenda, que é a agenda que todo mundo fica esperando, me cobrando aqui na segunda-feira, o pessoal já manda. E aí, para onde eu vou no sábado? Acho que é o conteúdo queridinho aí dos nossos seguidores, mas lá você vai ter muito conteúdo de carnaval. Inclusive, semana passada tinha acabado os nossos isopores e eu fui falar com o sócio do Sunga para perguntar onde que eles compram isopor para a gente conseguir num esquema barato. Então, é uma galera que está vivendo de carnaval, a gente precisa se ajudar e estar junto ali também. Uma comunidade que se fortalece. Totalmente. Bom, nessa pegada então do Sunga, eu vou pedir para que vocês... Esse episódio tá incrível, tá gostoso demais, o Tem Negócio. Então, passar para quem está acompanhando, para os novos empreendedores, o que é que vocês gostariam de ouvir na época que vocês estavam começando? Marina, por favor. Eu acho que eu gostaria de ouvir, e eu ouvi, eu não vou dizer que eu não ouvi, eu ouvi. Mas é que às vezes, assim, por falta de dinheiro mesmo, você não consegue articular todas as ferramentas que você precisa. Mas eu acho que procurar outros profissionais, né, que te ajudem a pensar em negócio. Por exemplo, no meu caso, eu não sou uma pessoa de negócio, eu me considero uma artista que decidiu empreender no carnaval, né? Então, olhar para questões de números são importantes e eu acho que procurar profissionais nesse sentido pode ajudar bastante a te dar uma direção nisso. Desapegar um pouco, né? Porque a gente quer ficar pegado a todas as etapas do processo. O processo também não dá. E outra coisa que eu falo, gente, faz com medo. Tá com medo, mas faz com medo, sabe? Tem que fazer. Você não sabe se vai dar certo ou não, se você não testar. Eu costumo dizer que toda coleção que eu vou lançar, eu fico com medo danado, porque assim, eu tiro dinheiro do bolso, é uma produção independente, autoral, artesanal, né? E eu lanço com muito medo, porque a gente investe um dinheiro alto, né? E tem muita gente que acha que por se tratar de carnaval que é meio brincadeira, mas não é negócio, né? Uhum. É negócio sério, que vai dinheiro e dinheiro de verdade, assim, né? Então, eu costumo dizer, vai com medinho mesmo, porque o medo, ele sempre vai existir, se vai dar certo ou não. Perfeito. Isso é importantíssimo, como você disse. Não é brincadeira, é negócio. É negócio. Me passa, por favor, as suas redes. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, né? Moda autoral, artesanal, né? Feita com cuidado, carinho, para brilhar no carnaval e no ano inteiro, é @eracostura no Instagram. Tudo junto, @eracostura. Isso. Perfeito. Bom, Gui, a gente já deu aqui o @veneninho.drinks. Qual é a sua mensagem, então, para os empreendedores, apesar da timidez que você falou? Imagino para você que esteja sendo uma tortura estar aqui batendo esse papo hoje, não? Não, pois é, imagina, cara. Mas eu fiquei durante 2 anos só na rua, só indo atrás de pessoas, só indo atrás de venda, do dia após dia. E isso demorou muito para que eu conseguisse olhar para além disso, para que eu conseguisse olhar um pouco para planejamento, independente de ter tido isso como minha formação. Eu não fui uma pessoa muito disciplinada nesse quesito e eu só ficava olhando em produção e venda.
Quando eu consegui parar e começar a trazer gente para estar junto comigo, para pensar em próximos passos, foi que eu consegui começar a caminhar como marca e como negócio. Então, eu diria para você não ficar só na operação, você refletir sobre o que você está fazendo, você planejar o que você está fazendo e você se cercar de gente que queira estar junto e queira ver seu sucesso e queira ter esse sucesso junto para você. Para mim, isso fez total diferença. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Eu acho que eu adicionaria uma outra coisa. Manda. Pensa em fazer algo diferente. Boa. Sempre dá pra fazer algo diferente do que estão oferecendo, né? Trabalhar um nicho diferente dentro do carnaval, porque existem muitos nichos. Por exemplo, no carnaval existem muitos nichos ainda que não são explorados. Então, eu diria pensar em fazer algo diferente. Para encerrar, eu diria, Guilherme Franco veste Era Costura, porque ele está vestindo um kimono que foi produzido pela Marina para apresentar, para deixar aqui, aliás, cenário lindo hoje do Tem Negócio. Deixa eu agradecer demais a você, Guilherme Franco, do Veneninho Drinks, a Marina também, Marina Paolucci, da Era Costura. Obrigada, Marina. Obrigada a você. E ao Sunga também. Sunga, obrigada, viu, por estar conosco aqui de forma remota hoje. Ótimo carnaval para vocês. Obrigadão, que agradeço o convite aí. Um carnaval ótimo para todos nós. Vamos brilhar, bora brilhar. Já tô aqui com a minha peça. Na próxima quinta-feira, você sabe, você acompanha um novo episódio do Tem Negócio, apresentado diretamente aqui da sala digital Band Google. Fique ligado no YouTube e nas outras redes sociais da Band News FM. Até mais! Tem Negócio, podcast da Band News FM. Oferecimento Claro Empresas. Bora fazer juntos. Para não perder nenhum episódio, acompanhe pelo aplicativo Band Play ou siga Band News FM na sua plataforma de áudio favorita.